página 14. Nós vamos falar sobre o ar, né? Então, observe a imagem. Dentro do balão existe alguma coisa, ou ele está vazio? Converse com seus colegas. O que vocês acham? Dentro desse balão aqui, ele está cheio por quê? Será que ele está vazio? Ou será que tem alguma coisa dentro dele? Existe o ar, né, gente? Que está dentro deste balão. Então, vamos lá. Mesmo que não possa ser visto, o ar é um componente do ambiente presente em quase tudo o que nos rodeia. Podemos percebê-lo ao respirarmos, entrando e saindo do nosso nariz, ao empinar pipa ou vendo as folhas de uma árvore balançando. O ar puro, ele é incolor, ele não tem cor, ele é inodoro, ele não tem cheiro e ele é insípido, ele não tem sabor. Então, o ar puro, ele não tem cheiro, não tem cor e não tem sabor. Ele está presente no solo, na água, nos vegetais, no corpo humano e dentro de objetos. O planeta Terra está envolvido por uma camada extensa de ar chamada de atmosfera. Sem ela, seria impossível existir vida no planeta, pois os dias seriam muito quentes e as noites bastante frias. A atmosfera, ela funciona como um regulador de temperatura do planeta. O ar, ele é composto por uma mistura de vários gases, como o gás carbônico, o nitrogênio e o oxigênio. O oxigênio é um gás indispensável aos seres vivos. O nitrogênio é o gás mais abundante. E o gás carbônico é necessário para os vegetais fabricarem o seu próprio alimento. Apesar da sua importância, o ar vem sofrendo com a poluição causada pelas indústrias, queimadas, automóveis e etc. Apesar de os poluentes fazem com que o ar sofra alterações na sua composição e na sua propriedade, tornando-o prejudicial a todos. O ar poluído, ele pode causar doenças como bronquite, asma, alergias, irritações nos olhos e na garganta. Aí vamos para a pressão do ar. A pressão do ar é conhecida por pressão atmosférica. Pressão do ar. Você já sabe que tudo que existe na Terra está envolvido pela atmosfera. Esse ar exerce pressão sobre a Terra e sobre tudo que nela existe. Quando mergulha-se fundo em uma piscina, por exemplo, costuma-se sentir um pequeno desconforto nos ouvidos, causado pelo aumento da pressão atmosférica embaixo da água, né? Temperatura e umidade do ar. Quanto mais forte, mais quente fica a superfície terrestre, devido à incidência dos raios solares, mais aquecido será o ar que está próximo a ela. A temperatura do ar é medida com um aparelho que fica exposto no ambiente, chamado de termômetro, né? Aí nós temos aqui a imagem de um termômetro. A umidade do ar diz respeito à quantidade de vapor de água presente na atmosfera. Quanto mais vapor de água tiver, mais úmido será o ar. Na região centro-oeste, o ar apresenta baixos níveis de umidade. O ar seco acarreta alguns problemas de saúde, como sangramento no nariz, ressecamento da pele, irritação nos olhos, entre outros, né? O vento é o ar em movimento. Podemos perceber a existência do ar por meio dos ventos. Os ventos, eles podem ser classificados em fracos ou fortes, dependendo da velocidade. Brisa são ventos fracos e agradáveis. Eles refrescam o ambiente, ajudam na secagem das roupas no varal, espalham as sementes e etc. Ventania.
O ar se movimenta com mais força que a brisa. É capaz de deslocar as telhas de uma casa e formar redemoinhos com a poeira. E o furacão é formado por ventos muito fortes que podem causar destruição de casas, de plantações e etc. Existem alguns aparelhos usados para indicar a velocidade e a direção do vento. Um deles é o chamado anemômetro. O anemômetro, ele mede a velocidade do vento, é muito usado nos observatórios e nos aeroportos. É por meio do anemômetro que os meteorologistas conseguem fazer uma previsão de quanto tempo uma massa de ar levará para chegar a um determinado local. A biruta é um outro aparelho, que é usado para indicar a velocidade do vento. A biruta é um instrumento cônico com a extremidade maior fixa em um aro e a extremidade menor móvel. Tem como função indicar a direção do vento. A biruta é indispensável aos aeroportos, pois os aviões só devem levantar voo e aterrissar no sentido contrário ao do vento. E o catavento, indica a direção do vento. Então aqui nós temos a imagem deles três, do anemômetro, da biruta e do catavento. O ar é composto por uma mistura de gases que envolve o nosso planeta Terra. O ar é fundamental para a existência do homem, dos animais e das plantas. E apesar de invisível, ele pode ser observado em diferentes situações, como no balanço das roupas no varal, na brisa suave que refresca, ao encher uma bexiga ou com as bolhas de sabão. O vento é o ar em movimento. O ar é de grande importância para a vida. É nele que encontramos o oxigênio que respiramos. O ar entra pelo nariz e pela boca. Vai até os pulmões. Aí, o oxigênio passa para o sangue que percorre todo o nosso corpo. Respiramos o ar mais puro nos campos, nos parques, sítios, em lugares perto da natureza. Porém, em alguns lugares o ar pode estar poluído. É o caso das grandes cidades, onde existem fábricas e muitos carros. A poluição é gerada pela queima de combustíveis fósseis, como o carvão mineral, e derivados do petróleo, como a gasolina e o diesel. Mas, no parque, há muitas plantas e lá não entram carros e ônibus. Por isso, o ar de um parque é bem melhor para se respirar do que o ar do centro de uma cidade. Primeira questão. Rogério pegou uma garrafa vazia e a colocou de cabeça para baixo dentro de uma bacia com água. Ao virá-la um pouco, veja o que aconteceu. A. O que havia dentro da garrafa? O ar, B. O que aconteceu quando o Rogério virou um pouco a garrafa? O que foi que aconteceu quando ele virou um pouquinho a garrafa? O ar que estava dentro da garrafa saiu, escapou. 2. Quais problemas de saúde podem ser ocasionados devido ao ar poluído? Então, tem aquelas doenças, a bronquite, asma, a irritação nos olhos e na garganta, são esses problemas. Página 17. O Distrito Federal, localizado na região centro-oeste do país, registrou no ano de 2015 temperaturas elevadas e uma grande queda da umidade relativa do ar. Essa situação fez com que o governo tomasse algumas medidas preventivas, principalmente contra as queimadas naturais ocorridas no Cerrado, ocasionadas pelas condições do clima. Sobre as informações fornecidas, responda. Letra A. Qual objeto foi utilizado para registrar a temperatura? B. O que significa dizer que a umidade do ar sofreu uma queda? C.
Quais problemas de saúde podem ser ocasionados pela queda da umidade do ar? Questão 4. Marque V para as alternativas verdadeiras e F para a falsa. Se você achar que é verdadeira a frase, você bota um V. Se você achar que é falsa, coloca o F. E na última questão, você vai escrever o nome desses aparelhos aqui e a utilidade dele, para que cada um deles serve. Aí nós temos a biruta, o catavento e o anemômetro. Aí você vai dizer qual é a função, a utilidade de cada um. Para você escrever isso aí, você vai lá para a página 16. Lá tem todo a explicação para que é utilizado cada um desses instrumentos para verificar a direção do ar. Ok, gente? Até já para a próxima aula.